Bom dia, meus queridos. A palavra de hoje é vencer o mal, de acordo com o livro Palavras de Vida Eterna. Como é difícil, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Muitas vezes nós temos raiva, principalmente quando você é vítima de violência doméstica, quando você é caluniado. O que é caluniar? É imputar falsamente um crime, sabendo que ele não cometeu, que a pessoa não cometeu. Então, por exemplo, é você falar de Mévio, de que ele é um ladrão, de que ele é um estelionatário, sabendo que ele nunca fez isso, que ele jamais faria isso, ou de que ele é um assassino, alguma coisa assim, sabendo que ele não fez isso. Então isso daí é imputar falsamente um crime, sabendo que a pessoa não cometeu. E quantas vezes, principalmente quando você sai de uma família tóxica, que você percebe que você está sendo manipulado e você quer a sua independência, você quer sair daquela manipulação, e aí você fala, não quero mais isso. E aí o narcisista, ele vai escalonando as fases, começando a falar coisas de você que você nunca fez, que você jamais teria até coragem de fazer, mas é para te atingir, para você sentir culpa e você voltar para aquele grupo e voltar a ser manipulado. Então, a vítima, quando ela fica sabendo disso, gera revolta, óbvio. Quem que não fica revoltado com uma coisa que sabe que não fez, que aquilo é mentira, e o pior, o caluniador fica falando para outras pessoas. Então, a vítima se dói. E aí você fica pensando, principalmente quando é de pessoa próxima, que é o que mais dói ainda. Quando é vizinho, terceiro, vou na delegacia, registro um BO e acabou. Mas a parte que mais dói é quando se trata de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um ex-marido, uma ex-esposa. Mas o que mais dói mesmo é quando vem de ascendentes, falando mal de você em verdades. E aí a vítima, no primeiro momento, ela fica furiosa, porque isso daí isso é mentira, isso nunca aconteceu. Depois fica se sentindo mal. Poxa, como que fulano teve capacidade de falar isso de mim? E aí fica com aquele sentimento dentro de raiva, de ódio, de querer fazer, parar com aquilo. Aí você pensa, como eu vou fazer parar? E aí fica com raiva da pessoa. E é aí que piora as nossas coisas. É difícil amar os nossos inimigos, como diz na Bíblia, mas a questão do amar, como aqui diz, né? Por isso mesmo Jesus ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Aí você fica pensando, como é que eu vou orar? Como é que eu vou amar uma pessoa que está me denigrindo, que fechou as portas da casa, que está falando mal de mim para tudo quanto é gente? E que está fazendo isso de uma maneira consciente. Não vem com essa desculpinha que não sabe o que está fazendo porque sabe o que está fazendo. Então, quando Jesus foi pregado na cruz, o que ele dizia? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Apesar de estarem fazendo aquele ato de maneira consciente naquele momento, vamos ver de uma maneira macro, espiritual.
você saindo dessa encarnação, você já estando no mundo espiritual, e aí depois é mostrado para você o seu ato. E aí depois você aprende que aquele ato que você fez, apesar de consciente, ele é errado. E aí depois você se arrepende. E aí depois quantas encarnações você tem que vir para reparar aquele ato que você fez de maneira consciente, de maneira dolosa? Muitas encarnações. E aí que vem a expressão de Jesus, que aí dá para entender. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se realmente soubessem mesmo o que estão fazendo, não fariam. Ah, faz sim porque tá fazendo para me machucar. E essas lives aí que você fica falando de narcisista, que não tem jeito. Sim, mas é nessa existência. O narcisista, ele não vai mudar nesta existência. É um transtorno de personalidade que não tem cura. Não tem, até hoje, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de terapia, nada que traga a pessoa ao normal, ao tirar do centro de poder de que ele é o que está no meio do universo. Isso não dá, porque é um transtorno de personalidade, mas nesta existência. E isso não significa dizer que ele está condenado pela eternidade a ser um eterno narcisista. Isso não existe. Porque nós somos seres que estamos em constante evolução, em constante progresso, e vai chegar um dia do chorar e ranger de dentes, que quando o narcisista desencarnar e ver aquilo que ele fez, ele vai pedir para encarnar numa família para reparar aquele erro que ele cometeu no passado. Então, de repente, você foi um narcisista na vida passada, tá numa família, cair numa família totalmente narcisista, para você sentir na pele o que é isso e tentar reparar. Depois que cai a ficha, você pensa, opa, peraí, isso tá errado. O que eu tenho que fazer? Ah, tá bom, então narcisismo é isso, aquilo. Então, eu já sei que isso é uma doença, é um transtorno de personalidade. Eu não quero ser assim porque isso é prejudicial. Você já tem a consciência de que é prejudicial e agora você vai querer mudar. Então, ao invés de nós termos raiva das pessoas que nos ferem, das pessoas que nos maltratam, até mesmo as vítimas de violência doméstica, física, verbal, psicológica, N outros tipos de violência, quando fala amai os vossos inimigos, às vezes as pessoas interpretam de maneira errada. Ah, então eu tenho que voltar para o meu ex-marido. Negativo. Não é porque está escrito amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Isso significa o quê? Para você não ter ódio daquela pessoa. Não ter aquela raiva, porque aquilo vai te corroer por dentro. Bendizer o que vos maldizem é assim, a pessoa está te caluniando. Não entra na mesma vibração, não entra na mesma vibe. Ah, se ele está me caluniando, eu também vou caluniá-lo. O que você está ganhando com isso? Aí ambos vão responder por processo criminal. Você vai responder por um processo de calúnia e o outro também vai responder por um processo de calúnia. E não existe compensação de culpa no processo criminal. Cada um vai responder pela sua prática, pelo seu ato criminal. Então, vai resolver em quê? Aí vai ser que nem tantos filmes. Ah, fulano matou o filho de uma família, então já que ele matou meu filho, eu tenho o direito de matar o filho dele. Como era antigamente, tem até uns filmes, que é até um filme nacional com o Rodrigo Santoro, que eu esqueci, que quando uma família opressora matava o filho de uma outra, eles pegavam o sangue, estendiam no varal, e quando o sangue ficava amarelado, era o momento da outra família se vingar daquela que matou o seu ente familiar. E aí fica olho por olho, dente por dente, o mundo fica cego e banguelo. E de que vai resolver? Você sempre vai estar com cada vez mais culpa, com cada vez mais consciência pesada,
você vai estar entrando num círculo vicioso de coisas ruins. E ao invés de você se libertar daquilo, o que é se libertar de uma agressão, de uma violência? É você bem dizer o que vos maldizem. Se fulano está falando mal de você, fala nada. É ele que está falando, não é você. E graças a Deus que é o outro. Que não está saindo da sua boca a maldição. Que não está saindo da sua boca a coisa ruim que ele está falando de você. Porque a nossa boca é o espelho da nossa alma. Aqui nós falamos aquilo que nós sentimos. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Está aqui. Então, eu não consigo, eu tenho tanto ódio do meu marido, da minha esposa, ou do meu pai, da minha mãe, que me agrediram, que me caluniaram, que fizeram tudo aquilo. Sofri violência doméstica, de repente até mesmo sexual, fui estuprada. É difícil perdoar o estuprador? Pô, muito. Mas orai por eles, os que caluniam e os que te maltratam. É difícil? É, mas começa pelo primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Pô, amar é difícil. Ok, então vamos lá, passo a passo. Primeiro, vamos orar por eles. Vamos pedir para Deus tirar do coração deles essa raiva, esse ódio, essa vontade de continuar te caluniando, te maltratando. E vamos sempre mentalizar uma flor branca para essa pessoa, para ela parar com isso. E depois, com o tempo, vamos emanar amor, emanar luz. Que aqui depois vem uma parte mais difícil. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, ou seja, o infinito. Ofertai amor aos que vos odeiam. Por que eu tenho que perdoar? Para você se libertar. Mas ele foi tão ruim comigo. Ok, você vai estar revivendo tudo aquilo de novo, como uma vaca que fica remoendo, né? Fica ali ruminando. Até quando? Você está feliz desse modo? Eu não vou perdoar, mas você continua feliz não perdoando? Certeza que não. Porque quem não perdoa não se liberta. E a maior chave de libertação é o perdão. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, é difícil, é um tema que chacoalha dentro das nossas emoções, mas é necessário para a nossa libertação, para nós sermos mais felizes e conseguirmos dar andamento na nossa vida. De nada vai resolver nós ficarmos com raiva, com ódio, nutrindo, ele vai me pagar na mesma moeda, ele vai fazer isso. Óbvio que existem leis para isso, não é porque você perdoou ou é porque você está clamando a Deus, que você está orando, está amando o seu inimigo, que significa que é passar a mão na cabeça dele e permitir que ele faça tudo o que ele queira fazer. Para isso existem as leis humanas para coibir a violência doméstica e outro tipo de crimes, contra calúnia, injúria, difamação, de repente, eventual danos morais. Mas isso não significa dizer que você tem que odiar o seu inimigo, que você tem que estar na mesma vibração que ele, que você vai emanar vibrações ruins para ele, você quer mais que ele se ferre, que ele se estrepe na vida. Não. Quanto mais ele ficar nas trevas, é pior para você. Então emane luz, para ele seguir a vida dele de luz e parar de te encher o saco. Essa é a melhor coisa. Então, ame o seu inimigo. Isso não significa você conviver com o seu inimigo. Em nenhum momento disse Jesus, conviva com o seu inimigo, ame e conviva. Não, ame. Isso é uma coisa intrínseca, é dentro de você.
Então ame para você se libertar, perdoe para você se libertar, para você seguir sua vida. Porque se você nessa existência nutrir ódio, raiva e ficar ad interno, ad infinitum, com essa raiva, o que vai acontecer? Você vai desencarnar e você vai ser o obsessor dessa pessoa. Ah, mas é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero desgraçar a vida dele. Você está deixando de evoluir, você está deixando de ter uma vida que Deus te proporcionou, você está deixando de cumprir a missão que Deus te deu na vida, porque o propósito de Deus não é perseguir os seus inimigos, não é fazer um inferno na vida deles, não é de repente você fazer magia negra, ter raiva, ter inveja, ter olho gordo, que a pessoa que você não gosta está se dando bem na vida. Saiba que tudo aquilo que você deseja de ruim para o outro, apenas o desejar. Às vezes nem é necessário você ir em algum lugar e pagar para o outro fazer mal para você. Apenas o fato de desejar aqui na cabeça, porque Deus sabe tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos, só o fato de você desejar um mal já volta contra você. Como um efeito ricochete, como um reflexo, como um espelho. Desejou, voltou. E às vezes a intensidade é maior. Então tome cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você deseja. Porque às vezes você não sai de um limbo, não tem um progresso na sua vida, porque só fica desejando mal para os outros. De repente é uma ex-esposa, um ex-marido, deixa a pessoa viver a vida dela. Se ela está feliz, amém. Lute para você também ser feliz. Por que você fica com raiva e quer a todo instante caluniar, pegar no pé, pegar qualquer motivo para... Ai, eu quero que a pessoa sofra, para nutrir o meu narcisismo. Para que isso? Mesmo que você é narcisista, para com isso. Ora a Deus que você ganha mais. Vai viver a sua vida que você ganha mais. É um tema difícil, principalmente para quem é vítima dessas pessoas. É muito fácil para quem nunca passou por isso, mas eu aposto que a grande maioria esmagadora das pessoas, pelo menos, passou ou vai passar por uma situação dessa, que você tem que amar o seu inimigo, a quem te calunia, e não desejar o troco, a coisa ruim para ele. Jamais. Vamos respirar profundo. Muito obrigada, meu Deus e meu Pai. Agradeço para aqueles que ficaram até o fim dessa live. Agradeço imensamente a oportunidade de estar espalhando a sua palavra e que essa palavra chegue no lar de cada pessoa, no coração de cada pessoa. E que a ilumine, Pai, encha de sabedoria, de amor, inteligência. E coloque no seu coração paz, luz, e mostrando de que não adianta desejar o mal alheio, porque é a mesma coisa que você querer que o outro tome veneno, mas é você que vai tomar esse veneno diariamente e acabar se matando diariamente, pouco a pouco. Então, que nós evoluemos e que usamos cada dia da nossa existência para a nossa reforma íntima, para nós sermos hoje uma pessoa melhor do que fomos ontem. Que assim seja, graças a Deus. Espero que você goste, compartilhe, curta e bora para a reforma íntima. Fique com Deus, tenha um excelente dia.